Olá, família Pax, mais uma vez ao vivo aqui com vocês, hoje conversando com a nossa querida Marilu Martinelli, para que a gente possa aprender tudo sobre o sagrado e o profano. A Marilu é atriz, escritora, jornalista, palestrante internacional, ela faz parte do corpo docente da PUC São Paulo e hoje ela vai falar sobre o profano e o sagrado. E amanhã eu tô aqui às 5 horas com a doutora Wanderly Marchiori, que é fitoterapeuta e nutricionista, e vai nos falar sobre comidas típicas de São João. Olha que bate-papo legal amanhã, aqui também às 5 horas. Vamos dar boas-vindas à querida Marilu Martinelli, nesta tarde fria de São Paulo, afinal estamos no outono, né? Para que a gente possa aí estar aprendendo tudo. Vou até pegar o meu papel aqui, que eu esqueci de deixar pronto. Canetinha já está postos, eu adoro aprender. Vamos dar boas-vindas então à querida Marilu Martinelli, para que a gente possa estar conversando nesta tarde fria de São Paulo. Vamos lá, anjinhos da Technology, please. Obrigada, Lorel de Curitiba. Gratidão aí pela sintonia. A Valma, todos, Marialva e bem-vinda, tudo bem? Tudo! Viva Santo Antônio! Oh, viva Santo Antônio, viva, yes! E aí, tudo bem? Tudo, querida. Tudo é frio, né? Frio. Frio. Com várias blusas aqui, porque minha casa é geladésima, mas vamos lá. Bom, hoje a gente vai falar sobre o sagrado e o profano e como que isso se traduz nas festas populares. Uhum. Por quê que eu resolvi falar também sobre as festas populares? Porque hoje é Santo Antônio, né? E Santo Antônio é um santo extraordinário e que a grande, esmagadora maioria não sabe quem foi. Não sabe, não conhece esse ser extraordinário que ele foi. Mas vamos falar um pouquinho o que é o sagrado e o que é o profano. Olha, desde tempos imemoriais, e a gente tem prova concreta disso, o homem tem reverência. Ele reconhece que algo transcende a ele mesmo. Por que eu disse que a gente tem, inclusive, prova concreta? Porque arqueólogos descobriram túmulos e peças ritualísticas desde o homem de Neandertal. Uau! Para você ver como a espiritualidade, a capacidade de reconhecer em si, no outro, nos lugares, o sagrado, portanto, a espiritualidade é inerente Sim. à condição humana. O que fazia o homem um pouco depois do Neandertal e o homem das chamadas tribos originárias, dos povos originários? A transcendência apareceu para eles, além do reconhecimento do sagrado, como arte, como necessidade de reproduzir a vida. Sim. E, pasme você, de utilizar o próprio corpo como uma tela, onde ele, ao se pintar, ele fazia, em cada um dos desenhos, eram códigos para que o outro soubesse o que ele estava sentindo. Isso é tão forte que até hoje, nos nossos povos originários, quando alguém amanheceu de mau humor, ele já faz uma pintura na face, que é um código, que todo mundo sabe que ele está de humor, que o forno não está para bolos, entendeu? Como dizem os espanhóis. Eles já perceberam isso. É interessante você notar que eles se pintam
pintavam e se pintam para revelar. Enquanto nós, desde a comédia dell'arte, até hoje a gente pinta para esconder. É interessante, né? Pois é. E, no entanto, a gente não se detém nisso. É. Para o ser humano, o sagrado não tinha separação do profano. Porque tudo era sagrado, a vida era sagrada, a natureza era sagrada. Não havia a separação do sagrado para o profano, ou seja, para o material, para o cotidiano. Não. Tudo era sagrado. A separação entre o sagrado e o profano nasce com as religiões institucionalizadas. Uhum. Por quê? Porque as religiões, elas criavam nos seus templos um lugar sagrado. Então, fora do templo, era profano. Isso criou uma coisa muito séria, que até hoje nós estamos tentando resgatar, que é essa separação de Deus do mundo. E como a gente separou Deus do mundo, ou seja, ele se localiza em determinados lugares, você não consegue aceitar que ele está em suas células, em cada átomo do seu ser. É muito difícil a gente aceitar isso. Porque você aceitar que você é sagrado é um compromisso profundo com o seu ser interior, com quem você realmente é, com o que Jung chamou de eu divino, eu superior. E se você assume esse compromisso, os seus olhos sofrem uma profunda transformação com a maneira de enxergar você, o outro, o mundo. E é interessante notar que nós, o povo, de uma maneira geral, no mundo, em todas as culturas, mas nós, brasileiros, parece que intuitivamente ou sensitivamente, como você quiser nominar essa capacidade de perceber além do que se vê, se nega a separar o sagrado do profano. Nossas festas populares são todas sagradas. Quem de nós já não percebeu no Senhor do Bonfim uma devoção em Salvador profunda? E ao sair da igreja, onde você tem o sincretismo vivo das filhas de santo lavando as escadarias com seus trajes brancos, engomados, lavando com água de flores, e o bispo e o padre comungando com isso. E eles saem dali, todos os devotos, e vão celebrar o Senhor do Bonfim, comendo, não bebendo para se embriagar, mas celebrando, dando vivas àquela oportunidade de estar vivo, consciente e saudável para poder louvar o Senhor do Bonfim. Olha, é lindo você ver isso. Você tem um outro exemplo belíssimo na maior festa cristã do mundo, que é a festa do Círio de Nazaré. Sim. Nazaré, a santa, a mãe divina, Nossa Senhora de Nazaré, é chamada pelo paraense e toda aquela região amazônica, mas mais especificamente pelos paraenses, como Nazinha, pela ser íntima da família. Não é
Nossa Senhora de Nazaré longe. É Nazinha, para quem eu conto minhas dores, para quem eu conto minhas alegrias, para quem eu confesso o que eu não confesso para ninguém. Percebe Sim. que o sagrado e o profano não têm divisão? No Círio de Nazaré, eu não sei se você, nossos amigos, já tiveram oportunidade de ver essa festa magnífica. Você percebe o quanto a espiritualidade e o amor são gatilhos que a gente dispara diante do sagrado. Menina, aquela multidão incalculável, não tem uma briga, não tem uma discussão. Um calor imenso, aquelas cordas que são seguradas pelos devotos, um calor, a pessoa com uma sede louca, ele bebe água e passa por detrás, o de trás para o outro, de trás para o outro. Não existe uma discussão. Os ateus ficam tão comovidos diante do Círio de Nazaré que põem em dúvida sua convicção. Eu já vi gente dizer isso. Menina, eu fiquei pensando, se espiritualidade é isso, eu acho que eu não sou ateu, não. Por quê? Porque é uma onda, é um tsunami de amor, de fraternidade, de carinho, de reverência, mas não de distanciamento do sagrado, ao contrário, de intimidade. Sim. É lindo isso. Nós brasileiros somos um povo muito especial. A gente tem que admitir. Festas que misturam o sagrado com o profano, você vai encontrar na Itália, você vai encontrar na França, você vai encontrar pelo resto do mundo, mas não assim. Não fazendo o divino ser parte da sua intimidade. É como se o nosso ser profundo dissesse: o quê? Quem vai me afastar de quem eu sou? Quem vai me impor distância da minha origem divina? Quem se autoriza, se auto-autoriza a fazer isso? É muito bonito você verificar. E das festas populares que eu citei agora, e poderíamos citar muitas outras, as juninas, elas têm uma história muito particular. Onde nasceu essa tradição do solstício, que é de inverno para nós, outono e inverno, e para o hemisfério norte, primavera-verão. Talvez pouca gente até saiba que é comemoração de solstício. Mas existiu um povo muito antigo que habitou a Europa e que deixou vestígios e heranças muito profundas, não só nos europeus, mas em todos os povos que foram colonizados por espanhóis e portugueses, basicamente. Se bem que os celtas viveram também na Bretanha, na Grã-Bretanha, na Irlanda, na Escócia. Mas aonde ele permaneceu vivo, mesmo depois desse povo ter sido derrotado por Júlio César, imperador romano, que todos nós sabemos quem é, quem foi, quem é na história e quem foi na vida. Esse povo foram os celtas, um povo que se recusava
a separar o sagrado do profano. Um povo que acreditava que diz pater, olha que interessante, e diz mater eram um só. E que diz mater manifestava diz pater. Ou seja, a Mãe Divina manifestava nas formas humanas e na natureza, em todos os seus aspectos, o divino. Esse povo deixou uma mitologia maravilhosa, a mitologia céltica. E espanhóis, bretões, irlandeses, ingleses e portugueses herdaram muito deles. Sim, mas muito mesmo. Bom, os ingleses deixam um testemunho desse povo fantástico, dos druidas, os grandes sacerdotes dessa tradição, a sacralização das árvores, mas especificamente do carvalho, que é uma árvore que quem já viu não pode deixar de reverenciar. Para o povo celta, o carvalho fazia a ligação da terra com os céus, o sagrado e o profano. Era em frente ao carvalho que os druidas, os sacerdotes celtas, oficiavam. Eles tinham um conhecimento profundo de ervas curativas, de elixires, de cristais, e de como utilizar a seu favor as forças da natureza. Um testemunho do conhecimento que esse povo tinha das estrelas, das constelações, dos pontos a serem ativados no planeta para que essa comunhão entre planeta e universo fosse ativada. Uma das provas mais conhecidas disso é você encontrar como uma acupuntura planetária os chamados menires, que são aquelas pedras com agulhas que você vai encontrar em todas as partes do mundo. Sim. E o grande monumento mais conhecido dos celtas é Stonehenge. Que eu não sei se vocês sabem, mas foi um guia muito útil para os nossos astrônomos e astrofísicos para saber sobre o Sol, sobre as explosões solares. Esse povo sabia. Ora, nós fomos colonizados por portugueses celtas, que trazem no seu sangue, circulando, essa memória celular e atômica e espiritual desse povo. Assim como os espanhóis. A região da Extremadura, até hoje, tem festas e celebrações, mas celtas, como se estivéssemos vivendo séculos atrás. Quando na Extremadura espanhola tem aquela grande festa da cavalhada, daqueles magníficos cavalos, é uma festa celta. O que acontecia nessa época para os celtas, quando comemoravam o solstício de primavera, verão, a celebração da renovação da vida. Uhum. Essa festa para os celtas chamava-se
fogueiras de Beltrame. Não é bonito? Presta atenção. O que acontecia nas fogueiras de Beltrame? Além de celebrar a colheita depois do sono da natureza, com outono e inverno, ela se permitiu ser semeada e agora estava sendo colhidos seus frutos. E também a vida se renovava. Era quando os casais constituíam família. O que aconteceu? Quando a gente foi colonizado pelos portugueses, que já traziam isso, como eu disse, nas suas células, nos seus átomos, na sua herança cultural, inclusive, eles introduziram aqui, já após a cristianização, não é? Uhum. Eles introduziram aqui as celebrações, que eram as fogueiras de Beltrame, celta, as festas de junho, celebrando o quê? Os três santos católicos: Pedro, Antônio e João. João Pastor. Veja a agricultura viva nisso aí, né? Antônio, conhecedor profundo da agricultura, como nós vamos saber já já. E Pedro, o pescador. O que simboliza aquele mastro que tem na ponta esse tríptico, que é como se fosse um oratóriozinho com os três santos? O que é esse mastro, se não uma reminiscência do menir celta? Não é? Sim. Então, os portugueses trouxeram as fogueiras de Beltrame para as festas juninas, celebrando a natureza na pessoa desses três santos, e embaixo desse mastro, lembrança celta, grãos da colheita, principalmente do milho. Sim. Que a gente sabe que foi um presente extraordinário dos nossos irmãos da península do Yucatán, né, dos astecas ou mecas, que a gente não conhecia milho. Essa fonte extraordinária de riqueza, e que os Estados Unidos aprenderam com os índios e fizeram dessa nação, basicamente, o esteio foi o milho e o bisonte, né? O acantanca, como os povos originários americanos chamam, que é o búfalo americano, né? O bisão. É. Bom, vamos então voltar para as festas juninas. A fogueira celta, os grãos celebrando a colheita. E o que é a festa de São João dançada à quadrilha? Não é um encontro, um casamento. O casamento das festas juninas tem sempre o padre, tem o noivo, tem a noiva e a quadrilha. Uma roda que sucessivamente caminha por solidariedade, não é? O que a gente faz? A gente faz uma capelinha para que a pessoa passe por baixo. Todo mundo pensa que isso é uma tontice, é uma coisa do acaso. Não.
nós estamos celebrando reminiscências de um conhecimento da nossa ancestralidade e nos recusando a separar o sagrado do profano. Como hoje é dia 13, olha, é um dia importantíssimo, embora o americano morra de medo, né? Do dia 13. Chega ao ponto até de pular do 12 para o 14 em prédio e elevador de tempo no 13. É um absurdo. Uma coisa de doido meu, né? Mas 13 é muito sagrado. Não eram 12 apóstolos e um avatar? Era o Jesus? Claro, Ele era 13. claro. Vamos falar um pouquinho de Antônio. Antônio de Lisboa, que muitos chamam Antônio de Pádua, ou Pádua também, da Itália. Por quê? Porque ele nasceu em Lisboa. Ele nasceu Fernando Antônio de Bulhões. E ele nasceu no ano de 1695. E morreu no caminho de Pádua aos 35 anos. Então vamos falar da vida de Antônio. Antônio era um homem muito bonito e de família muito rica. Nasceu, como eu disse, em Lisboa e era um ser especial porque tinha muita reverência pela vida, muita fé. Tanto que muito jovem ele já falou para a família que ele gostaria de estudar mais profundamente as escrituras sagradas cristãs. Então, os pais colocaram ele num colégio que seguia o pensamento agostiniano, ou seja, de Santo Agostinho. Ele aprofundou-se muito, cada vez mais curioso, cada vez mais sedento de conhecimento. E ele, então, soube da existência de um outro jovem como ele, também de família muito abastada, e que tinha essa sede por Deus. Que jovem era esse? Francesco Bernardone. Francisco de Assis. Quando ele soube da existência de Francesco, ele disse, é isso que eu quero. E ele foi ordenado frade. Foi um teólogo extraordinário, um doutor da igreja. Conhecimento profundo de filosofia, de teologia, um extraordinário pregador. Conhecia profundamente a agricultura e Santo Antônio fez uma coisa lindíssima, porque ele colocou em prática a sua fé, ajudando pessoas a formar comunidades agrícolas. Ele conhecia profundamente a agricultura. Então, ele ensinava como plantar, como colher, o quê, em que estação, de que maneira, como organizar de maneira santa, no sentido de amorosamente sagrada, uma família. Ele fazia isso de maneira itinerante. Ele ensinava a fazer o pão. Daí a tradição da distribuição do pão de Santo Antônio hoje. Antônio fez milagres extraordinários. Ao pregar, ele era tão brilhante e tão pleno de Deus que pessoas
cegas voltavam a enxergar, pessoas mudas falavam, aleijados andavam, milagres reais, atestados. Santo Antônio, um dia pregando por um povo muito, mas muito agarrado. Ah, eu sou o que eu como, o que eu bebo. Ai, ai. Entendeu? Aí ele fica numa tristeza imensa. Então ele vai assim para a beira do rio. E ele vê passando nos peixes. Aí ele resolve pregar aos peixes. Ele era um franciscano, não nos esqueçamos, né? Pai Sol, Mãe Lua de São Francisco. Os franciscanos a mesma coisa. Se existe alguém no cristianismo que nunca aceitou separar o sagrado do profano, esse alguém foi São Francisco. Daí, ele ter ameaçado tanto o partido político que era a igreja. Porque no momento em que você separa o sagrado do profano, você cria, através dessa separatividade, um poder, um mando sobre o outro. Por quê? Porque você estabelece a figura do mediador. Seu diálogo com Deus não é você. Você é indigno disso. Não é seu. Você tem que ter um sacerdote para dialogar por você. E Antônio não aceitava isso como bom franciscano, né? Então, ele vendo os peixes, ele disse: "Ô, irmãos, vou falar com vocês. Ainda que vocês enfiem a cabeça dentro d'água, vocês não estão cegos para as suas rotas, para o sentido de suas vidas, como esses nossos irmãos para quem eu tentei falar e foram surdos." Não é lindo isso? Lindo. Lindo mesmo. De uma delicadeza, não é? De uma poesia. Então, Antônio morreu muito jovem. Ele morreu com 35 anos. Hoje considerado ainda jovem para sair para a maturidade, né? No novo censo foi estabelecido isso. Mas durante toda a sua vida, ele fez um exercício amoroso de praticar o que pregava. Aí você vai dizer, então, ele era esse ser divino, essa maravilha, um intelectual brilhantíssimo, considerado um doutor da igreja, como Tomás de Aquino. E a maioria só fala dele como santo casamenteiro. Por que será? Lendas. Tem várias. Conta-se uma que uma moça estava noiva e o noivo não se decidia. Sabe? É que ele fica nos costas quase na hora de decidir nada. Então, o que ela faz? Ela se ajoelha e roga a Santo Antônio que faça ele se decidir. Não passa-se um mês e o emperrado lá do eterno
no noivado, resolve casar. E que a aldeia, então, fica sabendo, e pronto, foi Santo Antônio, foi Santo Antônio, foi Santo Antônio, e a lenda até hoje permanece. Uma outra lenda muito interessante também, que na Idade Média, a gente sabe, como ainda em alguns países do Oriente, a noiva tem que ter dote para poder casar. Pois bem, essa daí, coitadinha, não tinha. O pai era pobre, fazia um esforço enorme para manter a família com dignidade, não tinha como pagar o dote. E ela, então, ora para Santo Antônio profundamente, até que um dia, quando ela se ajoelha e roga a Santo Antônio que permita que ela tenha condições para poder se casar, caem uma série de moedas de ouro no colo dela. Essas lendas, você já sabe como é que é, né? Se propagam, porque se existe uma coisa para se propagar, é boato, né? Sim. Então, basta que uma invente uma história para justificar alguma coisa e espalhe. Hoje, imagina se fosse na internet. Essa daí dizendo, bastava que ela montasse, né? A chuva de moedas de ouro, ou com a inteligência artificial montasse isso, você ia ver só. O mundo estaria fazendo a mesma coisa, crente que era a maneira de falar com o Antônio. Sim. Santo Antônio ficou de tal maneira popular que até hoje, além das incríveis simpatias, conhece essa da Clara do Ovo? Não? Essa arrasa no Nordeste, na Europa toda. Você pega um copo d'água, põe água, um pouco mais da metade. Tem que ser água filtrada, limpinha. Aí você pega um ovo e você abre esse ovo num recipiente, porque se ele tiver estragado, você não estraga a simpatia, né? Lá. E você joga ele dentro desse copo com essa quantidade de água. Você põe no sereno de 13 para 14. O que vai acontecer? A gema vai depositar no fundo, porque é a mais pesada, e a clara vai flutuar naquela água. Se a clara assumir uma forma diáfana, semelhante a um véu, casamento na certa. É, casamento na certa. Ou outra também. Você pega um prato branco, você põe água, pega uma vela branca, acende e fica com a mão e a vela acesa, que vai pingar, né? Em cima desse prato com água. E você fica na direção do meio do prato. E aquilo vai pingando. Pinga, pinga. Não pode dirigir a mão, porque é para sair qual é a inicial do cara que vai casar com você. E você pode querer roubar, porque dirigir a mãozinha para o pingo formar aquela mesa que você não pode. Isso não pode. Porque você roubar o jogo
com o Santo Antônio, entendeu? Não dá certo. Não vai dar certo. Então você fica ali, mas você sabe que forma? Forma a letra, sim, forma. Então, se forma a letra daquele que você quer, né? Alegria total. Se faz muito. Outra é, principalmente no interior, em sítios, fazendas e tal, é você pegar uma faca virgem, ou seja, que nunca foi usada, e você fica na bananeira. E a bananeira, no dia seguinte, o leite vai formar a letra daquele tcharam, que vai casar com você. Gente, olha isso. Eu não conhecia nenhuma dessas. Eu não faço nada dessas coisas. Eu não tinha noção. Eu fiz muito. Quando eu era menina, a gente fazia, porque não se esqueça que eu nasci em Recife. Sim. O Nordeste, as festas juninas têm uma dimensão muito maior. Até hoje, até hoje. Maravilhoso. Eu fui menina de pastoril em Caruaru, nas férias de junho, ia na casa da minha avó. Minha avó morava em Caruaru. E era amicíssima do padre, afinal, minha avó fundou Caruaru. Ela foi uma das fundadoras. Então, ela tinha muito prestígio, vovó. Era uma líder política, cultural. Então, o padre fazia um palanque, né? Nas festas juninas, e as meninas, as mães vestiam de pastorazinhas. Olha só. É a coisa mais linda, porque é uma herança celta demais. Pois é. Com coroinha de flores na cabeça, fitas, como se fosse uma jardineira, sabe? A sainha. Lindo. Que lindo. É, quase uma alsaciana, que era aquela região da Bretanha, que tinha uma influência celta enorme. Desculpe, que ainda são vestígios, menina, daquela gripe que eu falei. Então, eu fui menina de pastoril. Então, você tinha, olha que interessante, você tinha o pastoril encarnado, ou seja, vermelho, e o pastoril azul. Então, o que faziam as pastoras? Elas vinham, olha que bonitinha, se abraçando, porque tinha que ser menina, não podia não ser adulto. Elas vinham, vamos supor, que fosse o cordão vermelho encarnado. Sou a pastora do cordão, ou azul, do cordão azul. Trago no peito o azul do céu. Olha que bonitinho. Então, as estrelas em bando vão fazer de mim, vão fazer de mim mensageira do amor. Pronto. Que lindo. Lindo. Eu fui menina de pastoril. Muito bom. Essas festas todas são festas que eram consideradas antes da cristianização festas pagãs, portanto, festas profanas. Sim. Não é? Sim, eu. É. Então, na verdade, essas que eu te falei, essas simpatias, até hoje são feitas. Sim, acredito. Até hoje são feitas. Devem ter várias que se fazem também aqui em São Paulo. Eu conheço mais, porque da época que eu convivia e brincava, era assim.
Mas eu Sim. tenho certeza. Que outra também. Água num prato, que você escrevia antes, num papelzinho, vários nomes. Então, sei lá, João, Antônio, Miguel, Paulo, tal, né? Fechava o papelzinho bem fechadinho. E você jogava aquele monte de papelzinho dentro desse prato com água. Vamos ver qual papelzinho abria, mas tinha que abrir escancarado. Pode estar certo que esse aí era o eleito. E isso, homens e mulheres, meninas e meninos. Olha só. É, é verdade. Na quadrilha havia como é que eu vou dizer? Havia cumplicidade e havia também aquela paquera velada. Entendeu? Uhum. Porque você ia, né? E os olhos. Uma lembrança de minueto, uma lembrança das danças agrícolas, que você passa pelo túnel para levar a flor para ela, né? Ou ela leva a flor para ele. Sim. Olha a riqueza de uma tradição que a gente nem liga. É. Acha que é uma bobagem. Além de se esquecer de homenagear esse ser luminoso, extraordinário, que foi Antônio. Eu não sei se vocês sabem, essa eu acho que é paulista, porque quando meu pai tinha fazenda, eu vi na capela da fazenda. Menina, tinha uma imagem de Santo Antônio desse tamanho assim. Além de Santo Antônio grandão, a fazenda chamava-se Santo Antônio das Palmeiras, e meu pai era Antônio. Pois bem, eu vi a imagem totalmente envolvida numa fita branca, parecendo uma múmia. Aí eu perguntei para o administrador, o que é aquilo? Que coisa horrível, me deu até uma impressão ruim. Ele disse, a senhora não sabia? Eu digo, não. As moças fazem isso e só desatam quando ele der o marido. Foi não. Ela que compre o Santo Antônio e faça isso na casa dela. É lógico, é lógico. Né? Tem outra que eu acho que é daqui de São Paulo, acho não, tenho certeza. Também quer colocar ele de cabeça para baixo para casar. E uma ainda bota de cabeça para baixo e joga no poço. Oh, Ainda barganha, dizendo assim, só tiro você daí quando você me der o marido. Veja, que é um diálogo até ingênuo, inocente, mas que casa o sagrado com o profano, não é? claro. De uma maneira pitoresca, de uma maneira infantil, tudo bem. Por quê? Porque não importa o teu nível de conhecimento intelectual, não importa o teu nível cultural, mas você traz dentro de você essa unidade entre o sagrado e o profano. Claro. Você não aceita, amiga, você não quer. Quem é que quer ficar longe de quem você mais ama? Então, você vai querer ficar longe de Deus? Não é? Sim. Não é possível.
Santo Antônio, se vocês observarem, a imagem dele, a iconografia dele, mostra ele carregando Jesus no colo. Ora, Jesus já tinha morrido há quantos séculos? Ele nasceu, Antônio, em 1195 e morreu aos 35 anos. Então, por que a iconografia mostra ele, o frade, né, franciscano, com a roupa marrom e tudo, e segurando Jesus no colo? As pessoas não pensam, por que será, né? Repara que toda a imagem de Antônio está olhando para Jesus, nos olhos de Jesus. É interessante, nenhum outro santo é representado assim. E o menino olhando nos olhos dele. Essa representação da estatuária é para mostrar intimidade entre os dois. É lindo isso. Claro. E uma intimidade de essência. Portanto, nós estamos vivendo, garanto a você que hoje, no Nordeste e no Norte do país, momentos luminosos, em todos os sentidos. Luminosos porque fogos, vou te contar, né? Lembra de Estrelinha? Eu lembro, adorava Eu Estrelinha. amava também, achava o máximo. Produtora de estrela, imagina, você amava. Né? Eu me lembro que o papai botava na ponta de um cabo de vassoura um prego, onde a rodinha era fincada e ela fazendo estrelinha, né? Muito legal. Vai ter muita estrelinha, vai ter fogos de artifício, e luminosa, não só porque essa festival de luzes e cores, mas luminosa porque todo mundo com um espírito muito antoniano. Sim. De solidariedade, de fraternidade, de profundo amor ao divino em você e no outro. Claro que vai ter aquela louca para casar que vai fazer a sua simpatia. Talvez já conheçam alguns da que eu falei, das que eu mencionei, né? Ou eu não conheço outras que ela já vai fazer. E vai fazer pedindo a ele, através do correio elegante, porque isso em festa junina é uma maravilha, né? Até hoje tem. É o seguinte, vamos imaginar que você quer namorar o Bueno. Então, você chega no alto-falante e fala, põe tal música. E diz que Carmen oferece a Bueno. Aí a música, né? E ele fala isso. Bueno, pode estar onde estiver naquela praça, coração de Bueno vai sair pela boca e ele vai segurar na mão e vai dar para você. Essa que barato. É lindo, né? Muito legal. É uma coisa, veja, de uma pureza enorme. Não é? E se você pensar, o resgate dessa pureza que nos faz corajosos de dizer o que sentimos um pelo outro, não precisa ser o namorado, a namorada. Mas dizer para um amigo, eu amo você, dizer para seu pai, para sua mãe, seu irmão, para um amigo,
enfim, para o seu filho. Que dificuldade que nós vivemos das pessoas dizerem: olha, eu sou um livro aberto, leia, né? Eu amo você. Tem gente que chega a dizer assim: imagina se eu vou falar isso, ainda mais para namorado, porque aí ele pega e monta em cima de mim e quer mandar. Olha que tonta. Pois é, imagina. Que se Em 3 for um minutos. sujeito, entendi. Porque se ele for um sujeito assim, você nem deve querer ele, né? É lógico, imagina. Se for um coió desse, um machista tonto, se você quiser, você matou lá no cubo. Não é? Oh, adorei. Sim, essas tradições, elas são vívidas na nossa memória, onde você come vastamente, mostrando que a vida é abundância, delícia de comidas feitas com milho, com leite de coco, bolos, mostrando uma forma de gratidão à Mãe Natureza, de gratidão ao universo, e mostrando que o sagrado e o profano dialogam dentro de nós, dialogam todos os dias, divino e natureza. E você precisa ter olhos descontaminados para ver. Cada olhar que você dê para uma amiga, um amigo, para o seu amado, amada, para os seus entes queridos, que seja um olhar límpido, infantil, sem defesas. Eu escolhi você para amar. Poxa, esse coração vai sorrir, ou não? Claro. Você não é um qualquer. Você foi aquela pessoa escolhida para ser amada. Sim. Então, minha querida, meus queridos amigos, celebremos Antônio. Celebremos Santo Antônio. Fernando Antônio de Bulhões, esse ser de luz que viveu entre nós e vive ainda, como exemplo de praticar o que se prega. Viva Santo Antônio! Viva! Amém. Gratidão, Marilu, muito amor, gratidão para você. Todos estão te elogiando, te agradecendo, te mandando muito amor. Enfim, gratidão. A Marilu está com a gente há mais de 30 anos na família Pax. Viva todos nós aí com saúde. Gratidão, querida, por estar com a gente ao longo desses anos e vamos continuar servindo ao Senhor Chefe e a todos os grandes santos. Sim, sem dúvida, meu amor. Sem dúvida. Mais uma vez, eu te agradeço a oportunidade de te ver, de conversar contigo e também com os nossos amigos, toda a família Pax e com quem sintonizou e achou que o tema era interessante, né? Então, daqui a 15 dias nós vamos estar de volta. Com certeza. E viva o sagrado no profano. Amém. Viva Antônio! Viva! Gratidão, Marilu. Beijo no coração. Gratidão. Namastê, família Pax.